palavra, um povo que a coloca acima de qualquer outra coisa, com a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nessa manhã, nos dê corações abertos, nos dê ouvidos abertos, nos dê reverente submissão para ouvirmos e obedecermos a sua palavra. E pelo pastor Felipe nós pedimos que o encha de sabedoria, que o encha de graça, que o encha de conhecimento vindo de ti, para expor essa palavra com fidelidade, como ele tem feito aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Bom, os irmãos me conhecem, já sabem o que eu vou começar fazendo, né? Vou centralizar aqui, mas não que eu tenha toque, tá, irmãos? Isso daqui é só para manter as coisas organizadas e tal. Não é toque, né, Daniel? É o quê? Organização e planejamento. Você entende, né, Adri? Muito bom. Irmãos, uma alegria a gente poder, mais um domingo, mais um dia do Senhor, a gente se encontrar, sabendo que a gente vai fazer isso até que Cristo venha, irmãos. A gente não veio aqui simplesmente para dizer assim, eu vim receber algo de Deus. Você receberá algo de Deus. Às vezes até uma correção a gente recebe do Senhor, né? Principalmente, né? Ultimamente, né? Contudo, nós nos encontramos, irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. E até quando nós faremos isso, irmãos? Nós faremos isso até que Cristo venha. Então, até que Cristo venha, você vai ter que suportar o irmão que está próximo a você. Lembrando que suportar é diferente de tolerar. Suportar fala de oferecer sustentação para alguém que precisa de sustentação, irmão. Até que Cristo venha, talvez a gente vai cantar Jesus em tua presença. Lembrando, Manon, lá na década de 80 que eu ainda não tinha nem feito 10 anos de idade, e cantava essa canção, irmãos. Porque cantar uma canção como essa é relembrar o que a Escritura nos ensina, que havia um véu que produzia separação entre Deus e os homens, mas Cristo, o Verbo encarnado, Jesus, o Verbo encarnado, se fez carne, a fim de que esse véu fosse rasgado, irmãos. E a gente vai cantar essas verdades, a gente vai se reunir, a gente vai se encontrar até quando? Até que Cristo venha. Ou até que eu até passe pela primeira morte, mas saber que na ressurreição dos mortos nós nos encontraremos e cearemos juntos com Ele assentado à mesa conosco, irmãos. E é nessa viva esperança que a gente precisa vir a um domingo, vir aos domingos pela manhã, sabendo que foi uma manhã de domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, inaugurando essa nova humanidade, esse novo povo que deve viver uma vida piedosa, não porque o seu comportamento tem que, mas porque a sua natureza revela que. Você entendeu o que eu quis dizer ou não, irmãos? Nós não estamos falando sobre buscar viver uma vida piedosa, porque alguém diz o que eu tenho que fazer, então você tem que. Não, irmãos. Nós queremos viver uma vida piedosa, porque nós recebemos por meio de Jesus uma nova natureza, e essa nova natureza revela que nós somos nascidos de novo, fomos nascidos de novo para viver em novidade de vida, e é isso que nós estamos aqui, nos encontrando, para nos encorajarmos mutuamente, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2,
Enquanto você abre, nós temos aqui algumas pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez. A alegria de receber a Júlia. A Júlia foi minha aluna, né, no DARJ há alguns anos atrás, hoje cursando já a faculdade. Muito bom ter você aqui, viu, Júlia? Deus te abençoe. Irmãos, vamos estar em pé à medida que você encontra Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Os irmãos que estão nos visitando, a gente tem trabalhado com o que chamamos de mensagem expositiva, onde começamos a série de Filipenses, na verdade em Atos 16, falando sobre a plantação da igreja em Filipos. Depois trabalhamos os 11 primeiros versos de Filipenses capítulo 1, depois trabalhamos o segundo bloco e hoje estamos iniciando Filipenses capítulo 2, vamos do verso 1 até o verso 11, lemos juntos aqui na NAA. Amém, irmãos? Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Paizinho, nós estamos aqui reunidos mais uma vez porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós essa manhã, Pai. É por causa dessas misericórdias que se renovaram e não tem fim que nós podemos, Senhor, nos alegrar em estarmos aqui vendo uns aos outros e rendidos diante da tua palavra. Senhor, agora em que estaremos compartilhando das Sagradas Escrituras, que não sejamos, Senhor, distraídos por pensamentos, Senhor, da nossa rotina, do nosso dia a dia, que não sejamos também, Senhor, levados por qualquer tipo de ansiedade, de inquietação, de tensão ou nervosismo. Nós queremos agora colocar diante do Senhor todas essas coisas que sim, estão presentes em nossas vidas, mas o Senhor tem uma paz excelente, sobrenatural para derramar sobre os nossos corações. E que a nossa mente esteja agora, Pai, completamente cativa, obediente e entregue, Senhor, a Ti, de modo que possamos, Senhor, discernir a voz do Supremo Pastor e Bispo das almas, falando aos nossos corações mais uma vez essa manhã. Quanto a mim, Senhor, e minha casa, minha esposa e meus filhos, Senhor, como somos imperfeitos, como carecemos de Tua graça, tem misericórdia de nós. Senhor, que eu possa, Senhor, simplesmente comunicar aquilo que está em Teu coração e não no meu, que seja a Tua voz e não a minha voz, que seja o Teu tom de falar as coisas e não o meu, Senhor, a fim de que esse povo, ao ouvir a Tua voz, se torne semelhante a Ti, Senhor, e não ao ouvir a minha voz, Senhor, se aproxime do meu modo de viver e ser, Pai, senão naquilo que eu tenho imitado o Senhor, Pai. Contudo, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e que eu possa graciosamente comunicar
a beleza, Senhor, e a preciosidade da Escritura mais uma vez, essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? O tamanho da letra aqui no esboço já não está da mesma forma, irmãos. Os 40 vieram com força. Quem é observador aí notou os esboços, há 2 anos atrás era a fonte tamanho 10, ela passou para o 12 e agora já está no 14, entendeu? Se você fizer o comparativo aí, semana que vem acho que vai estar no 16. Irmãos, nós queremos trazer aqui, essa manhã, um compartilhar sobre o início de Paulo escrevendo à igreja em Filipos, aqui no capítulo 2, e para aquelas Bíblias de alguns irmãos que têm algumas frases no início do capítulo, o que está escrito antes do versículo de número 1 aí na sua Bíblia? Mantendo as Bíblias abertas, amém, irmãos? Quem ama a Escritura, mantém a Escritura aberta enquanto a gente compartilha, amém? Então nós temos aí escrito algo, pelo menos na minha, dizendo assim, exortação ao amor fraternal e à humildade, é o que diz na minha aqui. E antes do verso de número 5, o que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão? O exemplo de Cristo, aqui na minha está dizendo o exemplo de Cristo na humilhação, amém? E nós queremos trazer aqui à nossa memória o que estava acontecendo. A igreja em Filipos tinha sido plantada, como descrito em Atos capítulo 16, começando na casa de Lídia, e ali tinha sido também liberta uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, também um carcereiro tinha sido ali afetado pela mensagem do Evangelho, toda a sua família estava se rendendo a Cristo. 10 anos depois, Paulo em Roma, aprisionado, recebe de Epafrodito um relato da condição da igreja em Filipos, e o coração de Paulo se alegrou por saber que os irmãos estavam perseverando. Tanto é verdade que abordamos há 2 semanas atrás que a carta aos Filipenses foi chamada de a carta da alegria. Os irmãos lembram disso? E alegria não porque estava tudo certo, não porque estava tudo perfeito, mas porque eles estavam se mantendo em Cristo. Porque gente que se mantém em Cristo e a obra não está completa ainda em nós, irmãos, a gente vai lidar com tensões, com problemas. E Paulo, quando fecha o capítulo 1, e é importante os irmãos trazerem isso à memória, quando ele fecha o capítulo 1, ele fala sobre vivermos de modo digno com a nossa vocação. E ele aponta para algo que é, eu sei que está tendo problemas no meio da igreja. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não, irmãos? Então Paulo ele fala, olha, eu quero que vocês vivam de modo digno com a vocação de vocês. Eu estou alegre com o que eu estou recebendo de relatos, contudo, eu sei que vocês estão tendo tensões internas. E a primeira coisa, irmãos, que a gente tem dito aqui, e nunca é um exagero relembrar isso. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui querem viver a igreja de Cristo na sua simplicidade? Você quer isso, irmão? Mas a gente vai ter problema, irmão. E a igreja em Filipos tinha desafios. E o que Paulo começa escrevendo, ele começa fazendo aqui um apelo para a unidade. Então eu quero, na introdução dessa mensagem, chamar a sua atenção que o primeiro verso, ele está chamando o povo, ele está dizendo, olha só, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. E por favor, que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Que vocês tenham o mesmo amor e que vocês sejam unidos de alma e mente. Então Paulo aqui, irmãos, ele está falando com uma igreja de verdade. E igreja de verdade tem BO para resolver. Mas enquanto tem BO para resolver, também tem gente querendo resolver BO. Você entendeu aqui o paralelo ou não, gente? Então a gente tem BO para resolver, sim, irmãos, mas a gente tem gente disposta a avançar na mente de Cristo, a crescer na graça e no conhecimento de Deus para resolver os BOs.
que a gente vai viver como igreja. Então Paulo aqui, ele está fazendo um chamamento à unidade. E perceba que quando a gente fala sobre unidade, é importante compreendermos que unidade não significa uma uniformidade intelectual monótona. Então preste atenção, uma igreja, ela não é monocromática. Uma igreja não tem uma cor padrão. Embora a gente goste do verdinho, a gente brinca quando a gente chega aqui, tá de verde, hoje tá na paleta da igreja e tal. Uma igreja não é monocromática, uma igreja tem múltiplas formas. E quando nós falamos sobre unidade, nós não estamos falando sobre uma uniformidade intelectual e sem sabor, sem cores. Não estamos falando de uma uniformidade monótona, mas nós estamos falando de gente diferente que decide se empenhar na mesma obra. Você ouviu o que eu disse? Amém, irmãos? Gente, o que eu disse? Diferente, mas que é engajada, se envolve, se lança, derrama a sua vida na mesma obra. Sabe o que é curioso nós observarmos? Que os irmãos em Filipos estavam sendo chamados por Paulo a desenvolverem, a derramarem os seus diversos dons dentro de um espírito colaborativo e harmônico. Isso glorifica o Senhor. A Escritura nos fala sobre a multiforme graça. A Escritura nos fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então, quando nós falamos sobre unidade, não estamos falando de todo mundo fazer tudo da mesma forma. Você está entendendo isso, né, meu irmão? E aí, quando nós percebemos algo que o pastor Hernandes Dias Lopes nos traz, falando acerca de unidade, ele disse algo aqui importante em um de seus livros. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. E presta atenção nisso. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. É uma obra exclusivamente de Deus. Nós não podemos produzir unidade, apenas mantê-la, apenas preservá-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Pastor, me explica melhor essa frase do Hernandes, então, para eu entender. Irmãos, eu quero trazer aqui um detalhamento dessa reflexão do pastor Hernandes, porque ele está colocando para nós que uma pessoa, primeiramente, que professa a fé em Deus, então ela apresenta, ela revela, ela manifesta a fé salvífica. E a fé salvífica é aquela fé que nos prostra por entender que só por meio de Cristo nós podemos ter a vida eterna. Amém, irmãos? Essa pessoa faz a sua profissão de fé, logo depois ela é conduzida às águas do batismo e faz a sua profissão pública de um novo nascimento. Então essa pessoa agora passa a integrar a igreja de Cristo diante desse ato público de declarar que ela se rende ao Senhor. E essa pessoa agora, ela já está unida com Cristo. Ela já está agora, se ela faz parte da igreja invisível, ela já está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Ela já está agora desfrutando dos benefícios da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Contudo, ela ainda está aprisionada em um corpo físico e ela pode nos dar um pouco de trabalho. Você ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Sabe por que é importante nós considerarmos isso? Porque nós precisamos compreender que quando examinamos a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está sendo claro. Gente, vocês já estão em unidade, e a unidade ela é em Deus, ela é por meio de Cristo. Contudo, vocês precisam não querer promover unidade, mas vocês podem fazer o quê? Preservar a unidade. O papel de cada cristão não é promover unidade, porque Cristo não está dividido. Cristo e a igreja são um. Cristo é o cabeça e a igreja é o... Não há divisão entre Cristo e a igreja. Não há divisão do corpo com o corpo. O corpo está unido por meio do cabeça que é Cristo. Contudo, nós não podemos então promover unidade, mas nós podemos fazer o quê?
preservá-la. E a nossa atitude de coração aponta por sermos aqueles que preservam a unidade ou avacalham a igreja local e a igreja invisível. Na verdade, a gente não avacalha a igreja invisível, ela é intocável, ela é santa, una, católica, universal, ela é pura, redimida, amém ou não? Contudo, a igreja física, muitas vezes a gente avacalha porque o nosso coração não está inclinado a guardar e preservar a unidade. Por isso que Paulo está dizendo, por favor, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Amém, irmãos? Quando Epafrodito, colaborador fiel de Paulo, a gente vai depois falar um pouco mais de Epafrodito aqui. Ele trouxe a oferta da igreja de Filipos, ele também trouxe más notícias sobre uma tensão, uma possível divisão na vida da igreja. Ao que parece, a união estava sendo ameaçada tanto por elementos exteriores quanto interiores. Eu quero trazer uma reflexão aqui. A igreja em Filipos estava vivendo, no quesito unidade, 2 tipos de tensão. Para os irmãos que gostam de registrar, perceba algo aqui. As 2 tensões eram, primeiro nível das tensões, exteriores. As tensões exteriores eram devido aos falsos mestres, os judaizantes, que achavam que o povo tinha que fazer o quê? O menino no 8º dia tinha que fazer o quê, gente? Tinha que circuncidar o menino, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer as festas, tinha que botar a estola sacerdotal. Não! Essas eram as tensões do que eu disse? Exteriores. Então havia uma pressão externa que estava dificultando a unidade dos irmãos. Contudo, segundo nível de tensões, haviam também tensões interiores. E sabe quais eram essas tensões interiores? Irmãos que não se entendiam. Vou até beber uma água aqui, irmãos. Irmãos, o que eu disse? Ó, o Caleu até fala. É o Caleu que está falando? Fazendo um chamamento à unidade aí. Irmãos que não se entendiam. Deixa eu te dizer uma coisa séria aqui, irmão. Séria. A gente não precisa pensar humanamente igualzinho. E tá tudo bem a gente não pensar humanamente igualzinho. Irmão, quantos são os capixabas aqui? Os mineiros? Tem gente de outro lugar aqui? Nós somos os paulistas aqui. Tem os baianos. Cadê os baianos? A Micael também. Irmãos, sim, a Priscila é carioca, o Carlos e a Carla estão no Rio esse fim de semana. Irmãos, a gente nasceu em estados diferentes, culturas diferentes. No meu caso, em décadas diferentes. E a gente acha que a gente vai pensar do mesmo jeito, gente, em tudo. Esquece isso, irmão. Não vai ter jeito, a gente vai pensar diferente. Contudo, Cristo nos uniu para colocar os diferentes na mesma mesa. Preste atenção, Cristo nos uniu para colocar os diferentes na mesma mesa. E isso nos revela que quando a gente então professa a fé em Cristo e se propõe a viver como igreja, a igreja local, que é uma parcela da igreja invisível, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. E o apóstolo Paulo, quando ele faz esse chamamento, ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, gente, vocês estão se desentendendo. Vocês estão produzindo tensões com coisas supérfluas, com coisas secundárias. O pastor Hernandes, fazendo uma crítica ferrenha a crente fofoqueiro, fazendo uma crítica ferrenha a crente reclamão. O pastor Hernandes diz assim, ó, quando os crentes vivem brigando e falando mal uns dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo. Essa atitude desonra a Cristo e a própria igreja. Irmãos, olha a vergonha que nós estamos vendo em nível nacional com a igreja de Cristo. E os irmãos sabem do que eu estou falando, não preciso ficar aqui dizendo. E nem quero que você vasculhe, se possível,
para de olhar essas redes sociais de porcaria, de fofoca, de intriga, de coisa que é só para você saber de coisa que você nem poder influenciar, você não pode. Viva na comunidade de fé que o Senhor te plantou e ponto, irmão. E ponto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos chamados à contenda. Aos filhos de Deus foi concedido o ministério da reconciliação. Se nós não pudermos reconciliar, a gente não quer lacrar e causar na internet, irmão. E nisso o pastor de vocês tem falado sistematicamente que eu não quero, como igreja, que sejamos contenciosos. Eu posso divergir do outro. Se cair para eu resolvo e ajudo. Agora, se eu não puder resolver, irmão, eu nem me intrometo. Vou responder e ajudar algum irmão da nossa igreja local, ponto final, está resolvido. Paulo está chamando a igreja à unidade. Paulo não explica o motivo da discussão de duas mulheres, Evódia e Síntique. Eram duas mulheres que Paulo sabia que eram trabalhadoras do evangelho. Irmão, preste atenção numa coisa. Paulo não chamava qualquer pessoa de colaborador do evangelho. Então, quando Paulo escrevia, porque fulano, colaborador comigo do evangelho, cooperador, então Paulo estava falando de alguém que de fato está colaborando com o evangelho. E Paulo chamou essas duas mulheres, Evódia e Síntique, de colaboradoras do evangelho. Então eu fico aqui imaginando, será que elas abriram a casa delas para sediar talvez uma igreja no lar? Será que elas ajudaram a suprir pessoas de alguma forma? Será que elas foram as pessoas que, havendo um doente, elas preparavam um unguento, alguma coisa para levar medicamento para alguém que estava enfermo? Mas foram pessoas que se moveram em favor do evangelho. Elas estavam trabalhando na igreja, porém cada uma em uma direção. E elas não estavam tendo o mesmo modo de pensar. Por isso Paulo vai e puxa a orelha e fala assim: opa, dá uma pausa aí, por favor, gente. Completem a minha alegria. E a minha alegria será completa quando vocês tiverem o quê, irmãos? O mesmo modo de pensar. A gente, Alex, a gente pode até divergir, mas a gente não precisa se opor. Ouviu o que eu disse ou não? Vou repetir isso. A gente pode até o quê? Divergir, mas a gente não precisa se opor, causando tensões desnecessárias. E aí quando o Hernandes diz assim, pelo amor de Deus, gente, parem de falar uns dos outros. É a reflexão que o Hernandes trouxe em cima dessa carta aos Filipenses. Porque é por isso que Paulo usou a expressão partidarismo e vanglória. Por quê? Talvez tinha quem apoiasse Evódia e tinha quem apoiasse Síntique. Você está entendendo ou não? E não é sobre partidarismo, é sobre sermos um por meio de Cristo Jesus. E numa localidade, numa igreja como estamos aqui vivendo a fase de plantação, a maior expressão de uma vida piedosa é quando damos passos para resolver os desentendimentos que enfrentarmos uns com os outros. Preciso lançar a bomba para você pensar, irmão, tudo bem? Vamos lançar a bomba aí para você pensar? Como é que você resolve as tensões com seus irmãos aqui? Como é que você resolve? Eu posso relatar uma coisa que tem me alegrado, que eu tenho visto em muitos irmãos. Tem irmãos que muitas vezes me mandam mensagem, às vezes na segunda-feira, assim, pastor, eu precisava ter uma conversa com você aí. E aí, tudo bem, a gente marca uma conversa e tal, não, é para resolver um problema, tá, pastor? Eu falei, opa, beleza, vamos resolver um problema. E aí a gente entra no gabinete e vai conversar, e aí sabe o que eu vejo? Eu vejo o irmão, muitas vezes, sendo transparente, dizer, eu não entendi isso daqui que você me falou. Você pode me explicar melhor? Eu tive uma impressão ruim quando você falou isso daqui, você pode me... Quando eu vejo isso, eu vejo o movimento de irmãos que estão se empenhando em ter a mesma forma de pensar. Amém ou não, irmãos? Contudo, Evódia e Síntique estavam fazendo talvez outro movimento.
Qual outro movimento que elas estavam fazendo? Entendeu o que eu estou falando ou não? Movimento de pulverizar algo que tem que ser resolvido diretamente. Como você resolve os seus BOs? Sendo direto ou pulverizando? Isso revela o quanto do caráter de Cristo está sendo formado em nós, irmãos. Quantos estão compreendendo isso? Você quer ver uma coisa? Em Romanos, quando Paulo escreveu a carta à igreja em Roma, a gente pega essa carta e a gente gosta de usar para bater no assunto desvios na questão da sexualidade. Paulo ele vem pá, e arrebenta em relação a isso. Pá. Só que no mesmo combo em Romanos ali, sabe o que vem embaixo? Os fofoqueiros, os contenciosos, os arrogantes, os soberbos, tá no mesmo pacote. Entendeu o que eu estou falando, não, irmãos? Isso é sério, porque isso também fere a unidade do corpo de Cristo. Nós não podemos promover a unidade, mas nós podemos fazer o que, igreja? Preservá-la, guardar. Amém? A verdadeira unidade espiritual, ela é de origem interior, ela vem do coração. Enquanto a uniformidade é resultante de uma pressão exterior. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa séria aqui. A gente tem muito trabalho aqui na família Betânia. Muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. E eu costumo ser aquele cara metódico. Os irmãos nem sabem disso, né, gente? Os irmãos sequer sabem disso, né? E aí na minha cabeça, gira como? Procedimento, organização da data, prazo, planilha, minha cabeça é assim. Mas tem irmãos que eles simplesmente vão se lançar para fazer e farão, irmãos. De modo igual ou diferente? De modo diferente. E estarão trabalhando em favor do evangelho, em favor da igreja. E estarão unidos. Porque a unidade é de origem o quê? Interior, ela é um movimento do coração. E aí sabe qual é o risco que muitas vezes pastores e líderes correm? É de lutar para obter uniformidade nos procedimentos. Porque quando a gente luta para obter uniformidade nos procedimentos, a gente cerceia a identidade de alguém. A gente cerceia o jeitão de alguém. E dentro da multiforme graça, irmão, a gente preza pela unidade e não pela uniformidade. Quantos estão entendendo isso aqui com clareza? Sabe por quê? Porque quando a gente estiver um pouquinho mais robusto, numericamente falando, pode ser que a gente seja tentado a querer que o outro faça do jeito da gente. E eu não quero que a gente vá para esse lugar. Amém, irmãos? Não quero que a gente esteja nessa posição. Por isso, quando Paulo ele escreve, ele está falando sobre as motivações espirituais, que são mais elevadas. Ele está dizendo, olha só, gente, vocês estão em Cristo. E se vocês estão em Cristo, esse é o maior estímulo para vocês se esforçarem para ter unidade, amor, não divisão e rivalidade. Sabe uma das coisas, irmãos, que é muito desafiador? Vamos falar a verdade aqui, olhando nos olhos uns dos outros. É bom ou ruim ter razão? É bom ou ruim? Eu não ia entrar nessa vibe, mas é bom ou ruim ter razão, irmãos? Muito. Sabe por quê? Porque massageia o nosso ego. Eleva o Adão. Se você quer ter razão, você pode perder o irmão. Se você quer ter razão, você está incorrendo no risco de perder o irmão. E Paulo está dizendo isso para essa igreja. Uma vida piedosa, gente, envolve um interesse tão alto pelo meu irmão que eu estou disposto a não fazer do meu jeito para não perder o irmão. E eu não estou falando de práticas deliberadas de pecado, eu estou falando de metodologia. Ouviu o que eu disse ou não? Princípios não negociamos. Metodologia,
Tá tudo bem, irmão, a gente ajusta. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmão, olha essa reflexão aqui do Wiersbe para nós. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja? Paulo está dizendo assim: suas desavenças revelam um problema em sua comunhão. Esses desentendimentos não serão resolvidos com regras. Esses desentendimentos não serão resolvidos com regras nem com ameaças, mas com seu coração posto em ordem com Deus e uns com os outros. Então, espera aí que eu vou explicar melhor o que o Wiersbe estava dizendo aqui. O Wiersbe estava anunciando, Vitor, que tinha problemas de tensões entre irmãos. Ter tensão é um problema ou não, gente? Ter tensão é normal, amém? A questão é que a parte, muitas vezes, que tem voz e vez, tenta estabelecer regras de domínio a fim de que o outro cumpra a sua metodologia. E isso facilita ou isso dificulta a comunhão, irmãos? Isso dificulta a comunhão. Agora, o que é curioso é porque nós vemos algo acontecendo. Essa vaidade, ela é combatida, Paulo desejava que compreendessem que a causa fundamental dos problemas era o egoísmo. Então, peraí. A causa principal do BO que estava dando ali, qual era? O egoísmo. Cada um querendo fazer do seu jeito, do seu modo. Tudo bem? Só que o egoísmo tem um epicentro. O egoísmo tem uma origem. Sabe o que é a origem do egoísmo? É o orgulho. O orgulho é o epicentro do egoísmo, que é o que produz aquela marola que gera a quebra da unidade em uma igreja local. Sabe por quê, Ayer? Porque eu considero que o meu modo de pensar é infinitamente superior ao seu. Eu acho que eu sou mais inteligente, eu acho que eu sou mais instruído, eu acho que eu tenho mais revelação do que você. Então, cara, você está fazendo desse jeito porque você não tem a mesma revelação que eu. Porque se você tivesse a mesma revelação que eu, você está fazendo igual a mim. Entendeu? Onde mora o orgulho, irmãos? E aí o orgulho produz egoísmo. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu modo. Contudo, Paulo está dizendo, gente, pelo amor de Deus, o problema de vocês é que vocês estão sendo muito egoístas. Muito egoístas. Essa vaidade, ela é combatida quando a gente considera os outros superiores a nós mesmos. Você ouviu o que eu disse ou não? Essa vaidade, ela é combatida quando a gente passa a olhar o irmão em mais alta estima. E aí eu preciso colocar você para pensar em uma coisa. Eu não acho que eu preciso fazer tanto esforço para que os irmãos aceitem uma perspectiva que eu tenho sobre mim. Tudo bem? Eu penso sobre mim que eu tenho uma tendência muito forte ao racionalismo. Eu tenho essa natureza de querer que as coisas sejam lógicas. Tudo bem? Elas sejam tangíveis. Eu tenho essa natureza. Por eu ter essa natureza, o normal é que pessoas que não têm uma estruturação lógica como a minha, o Adão que vive em mim começa a querer dizer o quê? Isso foi uma pergunta, tá, irmãos? O Adão que vive em mim vai achar o quê? Que o outro não raciocina, não pensa, não presta atenção e tal. E nisso começa a se produzir uma estrutura de orgulho, de superioridade. Só que se eu passar agora a observar o irmão em maior estima, gente, esse irmão tem uma coisa que eu não tenho. Eu posso até ser estruturado no pensamento, mas esse irmão é tão espontâneo como eu queria ser, como esse irmão é. Você entendeu a inversão do prisma, da perspectiva ou não? E ao fazer isso, nós estamos esmurrando a nossa carne, irmãos, a fim de termos
estruturas de orgulho destruídas em nosso interior. Quando o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja, ele tem ciência de algo, preste atenção, ele tem ciência de que cada um está olhando naturalmente para os seus interesses. Isso é a coisa mais normal, gente. Em Adão, é a gente olhar somente para os nossos próprios interesses. Contudo, o segredo é pegar esse mesmo nível de preocupação e aplicá-lo também ao que é dos outros. Então, o que Paulo está nos instruindo é: vocês se preocupam com vocês mesmos, por favor, combatam a estrutura de orgulho e egocentrismo, passando a se preocupar afetuosamente uns com os outros. Andrew Murray diz algo sobre humildade. Ele diz assim: a pessoa humilde não faz pouco de si mesma. Porque a gente tem um conceito errado de humildade, né? Quando a gente fala sobre, o que é ser humilde? Não, a pessoa humilde, não, presta atenção. Andrew Murray diz: a pessoa humilde não faz pouco de si mesma. Ela simplesmente não pensa em si mesma. Ouviu sobre humildade ou não? Vamos de novo. A pessoa humilde não faz pouco de si mesma. Ela simplesmente não pensa em si mesma. Porque enquanto ela está vivendo, as suas preocupações e inquietações são dirigidas ao outro. Assim como falamos uma expressão que o Hernandes usa muito: o evangelho, ele é outrocentrado. É quando eu paro de me preocupar somente comigo mesmo e passo a me preocupar também com aquilo que é dos outros. Existe um texto em Romanos 12, 3. Abre para mim, Albert, se puder. Romanos 12, 3. Está aqui um preceito, irmãos, que é para botar um quadro no quarto da gente, no espelho da gente, no banheiro, antes de sair de casa, assim, sabe? Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada. O que você tem, você não tem porque você é bonzinho. A graça que há sobre você é porque te foi dada. Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Nós não devemos pensar sobre nós que somos mais do que de fato somos. Sabe por quê? Tem uma voz dentro da minha cabeça me lembrando o que eu sou. E eu sou o quê, irmãos? Eu sou um verme. Eu sou um miserável, irmão. Eu sou uma lasqueira que sem a graça não é nada, irmão. Pó, e vai voltar para o pó. E a alma vai para o inferno sem Cristo. Viver eternamente distante do eterno, de Cristo. E aí nós vemos aqui, nós não devemos ter um conceito acima do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que você tem não é porque você é bonzinho, o que você tem é porque você recebeu da graça que há em Cristo Jesus. Irmão, você está entendendo que essa jornada dessa série de mensagens, Uma Vida Piedosa, é para moer a gente um pouquinho no nosso modo de pensar? Pouquinho não, né? É para moer a gente. Os outros são a palavra-chave, o elemento-chave de Filipenses 2, 3 e 4. Os olhos do cristão não devem estar voltados para si mesmos, mas sim para a necessidade dos outros. O Wiersbe nos falou sobre algo, eu quero que você ouça atentamente. Ser submisso não significa que o cristão está à disposição de todos para fazer os seus desejos, ou que seja um capacho para todos. Ouviu aqui o que o Wiersbe disse ou não? Então ele está dizendo, se ser submisso, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O ser submisso não é para fazer as vontades dos outros, e nem se tornar um capacho dos irmãos. Há quem tente comprar amigos e manter a unidade da igreja cedendo aos caprichos e desejos de todos. E de maneira alguma é isso que Paulo está sugerindo. Paulo está chamando para o serviço cristão e não para o capacho dos outros. Porque às vezes o servir aos irmãos até mesmo envolve adverti-lo, admoestá-lo, moê-lo em amor.
Você está entendendo isso ou não, irmãos? Essa palavra, agora preste atenção no que eu quero trazer aqui. Essa palavra não nos dá o direito de sermos, entre aspas, cobradores de impostos dos irmãos. Ouviu o que eu disse ou não? Nós estamos falando, nós estamos buscando viver uma expressão de igreja. Estamos falando do que Paulo está escrevendo à igreja em Filipos, que eles devem andar sendo o quê? Unidos, devem viver em unidade. E aí, em nome disso, então, muitas vezes, a gente põe o nosso coração para o serviço. Contudo, isso não dá a nós o direito de nos tornarmos cobradores de impostos dos irmãos. Porque esse irmão tem que, o irmão não tem que nada. Você tem que se entregar mais. Tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O evangelho ele é outrocentrado, não é egocentrado. Então, quando a gente cobra, a gente está sendo semelhante aos irmãos em Filipos, que estavam buscando apenas os seus próprios interesses. E Paulo os estava instruindo e advertindo de que eles pudessem colocar a vida deles em serviço uns aos outros. Isso põe a gente para pensar demais a conta, irmãos. Bota ou não bota? Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que nós não devemos nos portar de modo a apontar para os membros da nossa família, mas olhar para o nosso interior, nos dedicando a preservar a unidade. Sabe, no início do verso de número 5, abra a sua Bíblia no início do verso número 5. Os irmãos estão comigo ainda, irmão? Amém? No início do capítulo, do verso 5, essa passagem é frequentemente chamada de hino de Cristo. Tem até uma linda canção que a gente canta periodicamente aqui, né? Abriu mão de sua glória, falando sobre o que Jesus fez. Paulo retrata o exemplo do serviço de Cristo como um poema vívido que traça sua pré-existência, encarnação, morte, ressurreição e ascensão para o lado direito de Deus. Paulo escreveu esse texto teológico para encorajar os filipenses a considerar os interesses das outras pessoas em primeiro lugar. Deixa eu parar um segundo aqui. Como estão os 4 primeiros versículos, irmãos, na sua Bíblia? Os 4 primeiros versículos, Paulo está rogando que os irmãos tenham o mesmo modo de quê? De pensar. Ele está combatendo a quebra de unidade. Amém? E aí no verso 5 é um hino cristológico que ele coopera, ele dá sustentação ao que Paulo está dizendo. Então Paulo agora começa a dizer: tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o verso 5 ele não está desconexo dos 4 primeiros. Os irmãos conseguem perceber isso ou não? Então vocês querem resolver o BO de unidade que vocês estão tendo? Verso 5. Tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí Paulo agora, em um estudo teológico, ele fala sobre algo, ele fala sobre a pré-existência de Deus, ele fala sobre a encarnação, ele fala sobre a morte e morte de cruz, ele fala sobre a ressurreição e fala sobre a ascensão para o lado direito de Deus, a destra do Pai. E aí Paulo escreve esse texto para encorajar os filipenses a considerar os interesses das outras pessoas em primeiro lugar. Porque tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo. Então, se vocês tiverem o mesmo sentimento de Cristo, vocês não vão pensar em vocês. Até aqui estamos juntos? Sabe, existem inúmeras questões teológicas nesse texto. A gente vai ter inúmeras interpretações sobre como foi o esvaziar-se. Ele se esvaziou da divindade. Nós não entraremos nessa perspectiva hoje aqui. Amém, irmãos? Porque fizemos isso em João. Fizemos isso quando compartilhamos o evangelho em João, que está no nosso canal Spotify. Mas aqui, quando Paulo escreveu, ele está encorajando os irmãos a crescerem em humildade e amor. E note uma questão do grego, importante de ser observada. Paulo escreveu: tendes, pois, em vós o mesmo quê? Qual é a palavra que apareceu na sua Bíblia? Sentimento. O que para um brasileiro significa a palavra sentimento? É até difícil explicar.
não é? Porque sentimento, a gente fala muito mais uma coisa que tem relação com a vontade, com a inclinação, né? Com aquilo que está afetando a gente, né? E tal. O sentimento tem muito a ver com isso, tudo bem ou não? Mas a expressão do grego que o apóstolo Paulo utilizou para escrever esse texto, a palavra sentimento poderia ser trocada pela palavra atitude. Então, se nós fizéssemos o ajuste em termos de vocábulo, Paulo estaria dizendo aqui: tendes, pois, em vós a mesma atitude que Cristo Jesus teve. E aí essa atitude, então preste atenção, ele está chamando para ser a atitude que Cristo Jesus teve. E nessa visão de mundo, nós percebemos que, e aí preste atenção o que Paulo está fazendo como contraponto. Paulo está dizendo, existem duas formas, aqui eu vou fazer uma inserção minha nesse momento, que a gente já conversou sobre isso. Existem duas formas de existir. Quais são as duas formas de existir que nós temos falado aqui tanto nas nossas reuniões? Ou em Adão ou em Cristo. Em Adão nós vamos buscar os nossos próprios interesses. Em Cristo nós vamos buscar os interesses dos outros, dos irmãos. E aí quando Paulo está escrevendo aqui, ele está dizendo assim, gente, nessa visão de mundo que vocês estão, vocês vão ter consequências ruins, porque vocês estão tendo um modo de viver ainda egoísta. E isso vai levá-los a serem destrutivos nos relacionamentos uns com os outros. Irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui. Em nome de Jesus, ouça aqui. Todos nós temos problemas. Todos nós temos áreas que carecemos de transformação. Todos nós temos lutas interiores severas. Mas não permita que as suas lutas tornem os irmãos seus escravos. Escravos dos seus sentimentos. Que as suas lutas façam com que você se volte ainda mais para Cristo, para ser regenerado e transformado. Senão nós criaremos uma cultura de cobrança e não uma cultura de entrega voluntária. Os irmãos ouviram isso ou não? Por isso tendes, pois, em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que ele esvaziou-se de si mesmo, pegou a sua própria vida e a deu. Jesus não investiu a sua vida em nós, Jesus deu a sua vida por nós. Filipenses 2,6 declara um fato extraordinário. Ele não considerava a igualdade com Deus usurpação nem algo que devia apegar-se egoisticamente. Jesus não pensava em si mesmo, ele pensava nos outros. A sua visão de mundo, a sua atitude era de preocupação abnegada uns pelos outros. João Calvino, preste atenção aqui, irmãos. Olha essa reflexão de João Calvino. João Calvino escreveu algo sobre esse texto nos dizendo assim: a humildade de Cristo consistiu em ele descer do pináculo mais elevado da glória à ignomínia mais baixa. A nossa humildade consiste em refrearmos-nos de uma exaltação egoísta por uma falsa estima. Ele renunciou ao seu direito. Tudo o que se requer de nós é que não assumamos para nós mesmos mais do que devemos. Daí especificar isto, que o subsistindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou. Visto, pois, que o Filho de Deus desceu de uma altitude tão imensa, quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar tão orgulhosamente. Meu Deus, irmãos. João Calvino aqui fechou e deu um cruzado de direita. A expressão de João Calvino final foi: quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar tão orgulhosamente. Ainda sobre a temática, Wiersbe disse algo para nós, dizendo que o mesmo sentimento que houve em Cristo, preste atenção,
Essa expressão, o que eu disse aqui? O mesmo sentimento que houve também em Cristo, é uma atitude que diz: não posso guardar meus privilégios para mim mesmo, devo usá-los para beneficiar a outros. A fim de fazê-lo, colocarei esses privilégios de lado e pagarei o preço necessário. Sabe o que o Wiersbe está nos levando a refletir aqui? Que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Está dizendo que o Filho viu que isso era uma condição privilegiada. E para a igreja em Filipos ter o mesmo sentimento, a atitude que houve em Cristo Jesus, era: eu abro mão dos meus privilégios e me ponho a sofrer para que eles sejam beneficiados por intermédio da minha vida. Isso é ter a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Alguns pastores de uma faculdade nos Estados Unidos, uma faculdade teológica, eles tiveram um concílio falando sobre qual é o melhor método para você provar o coração de um seminarista antes de ordená-lo ao chamado pastoral. E aí, sabe o que foi de entendimento, assim, foi unânime para todos os pastores quando chegaram ao entendimento para escrever o seu documento? Quer saber se alguém tem aptidão para o ministério pastoral? Antes de ordená-lo, dê a ele privilégios. Não dê a ele responsabilidade. Porque a responsabilidade vai ativar nele um senso de... Se ele recebe responsabilidade, ele quer dar uma resposta à responsabilidade. As tarefas, ele quer ser um bom executor de tarefas. Mas se você dá a um jovem seminarista privilégios, você consegue provar o coração dessa pessoa. Porque essa pessoa pode fazer uso dos privilégios para si mesma, ou ela usar dos seus privilégios a fim do bem comum. Por isso, irmãos, não dá para pensar em pastores que não sentam no meio do povo. Não dá para pensar em líderes que não sentam no meio do povo. Por isso, não dá para pensar em gente que assume servir aos irmãos, que não se assenta entre os irmãos. Que gozam e desfrutam de um extremo privilégio. Isso, na verdade, não condena ninguém. Apenas revela o nosso coração já condenado. Por isso, quando a gente recebe privilégios e a gente nota que o nosso coração se alegrou demais com os privilégios e a gente se isola para desfrutar sozinho de privilégios, nós não estamos vivendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não teve que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou. Deixe-me entrar em uma breve polêmica, depois eu resolvo em outro momento. Mas o esvaziou-se, muitas pessoas acreditam que Jesus abriu mão no sentido de deixou de ser Deus. Mas alguns originais apontam que a expressão esvaziou-se é como pegar uma jarra e você vai derramando. E depois de tanto derramar, você olha e está o quê? Vazio. Jesus esvaziou-se porque ele pegou toda a sua vida e derramou sobre aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, para que hoje eles pudessem ter vida e vida em abundância. Sabe, irmãos, Lúcifer, sendo criatura, quis se tornar o Criador. E Jesus, o Cristo, sendo Deus, aceitou se tornar a criatura. Tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente não pode querer ser mais do que a gente nasceu para ser.
A humildade de Cristo é uma repreensão ao orgulho de Satanás e dos seus filhos, os filhos do diabo, aqueles que se opõem à pureza do Evangelho e das Sagradas Escrituras. É de se esperar, irmãos, que incrédulos sejam pessoas egoístas e cobiçosas. Isso é normal, a gente não pode esperar de alguém que vive por meio de Adão algo que só por meio de Cristo a gente pode viver. Alguém que está vivendo em Adão só vai produzir as obras da carne, e a gente já sabe disso. Amém ou não, irmãos? Ah, mas o mundo está mal. Sim, irmãos, o mundo está vivendo de acordo com o seu representante. O seu representante quem é? É Adão. Eu não espero daqueles que vivem em Adão algo que só por meio de Cristo se pode produzir. Agora, na igreja. O que eu falei? Na igreja. Os santos que estão em Filipos. Santos separados. Os santos que estão em Betânia. Os santos que estão em Morada de Laranjeiras. Não é natural para nós vivermos de modo egoísta e cobiçoso. Tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não porque a gente tem que para dar testemunho, mas é porque se eu estou em Cristo eu recebi uma nova natureza, por isso eu revelo o quê? Eu vivo nessa nova natureza. Sabe o que nos falta, irmãos? Nos falta um pouco de humildade, essa é a verdade. Eu vou repetir aqui. Nos falta um pouco de quê que eu disse? De humildade. A gente luta interiormente com a vontade de ter razão o tempo todo, irmãos. A gente quer ter razão no casamento. A gente quer ter razão no local de trabalho. A gente quer ter razão entre os irmãos. A gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Sob as virtudes que só o Espírito de Cristo podem produzir em nós. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu algo, me arrebentou aqui ao meio, irmãos. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. Ela não se embriaga com poder. Cláudio, a gente não vai conseguir ser um se a gente não tiver humildade no nosso coração. E essa humildade a gente não aprende com comportamentalismo e com terapia. Essa humildade a gente só aprende com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Por isso Paulo disse, tendes, pois em vós, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sabe uma coisa sobre o sentimento, a atitude de Cristo Jesus? Anota uma aí. Ele serve. Quem tem a mesma atitude de Cristo Jesus, escolhe fazer o quê? Servir. O serviço cristão, Paulo escreveu para a gente, em 4 aspectos, interpretando o texto bíblico, ele acompanha os passos da humilhação de Cristo. Primeiro, Jesus se esvaziou. Depois, Jesus tornou-se humano permanentemente. Ele assumiu um corpo físico, irmãos. Preste atenção nisso. Jesus, o Filho de Deus, não tinha um corpo físico. A gente, às vezes, não consegue parar para refletir calmamente sobre isso. No Antigo Testamento existem inúmeras menções que a gente chama de cristofania. É uma aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento.
E ele não tinha um corpo físico. Por isso em João diz que o verbo se fez carne, porque ele era espírito como o Pai o é. E agora, Jesus, tendo descido da alta glória para a ignomínia da natureza humana, ele assumiu ter um corpo eternamente. É um corpo perfeito, como o nosso não é ainda, mas ele se esvazia, torna-se humano, mas ele usa esse corpo para se tornar não apenas um rei, mas ele usa esse corpo primeiro para se revelar como servo de todos. E ele morre na cruz voluntariamente. Jesus, ele assume a posição de servo quando ele sai da mais alta posição para a mais baixa. E tudo que ele tem, ele põe a serviço. Então, para viver em unidade, tudo aquilo que eu preciso compreender é que eu preciso aprender a me esvaziar e ter uma vida de humildade, irmãos. Senão a gente não vai conseguir viver em unidade. A segunda coisa que eu quero reforçar é que ele não apenas serve, mas a segunda coisa que está descrita no verso 8, ele se sacrifica. Registre isso, a partir do verso 8. Todo aquele que se propõe a servir, se propõe também a fazer o quê? A sacrificar. Irmãos, o comentarista bíblico Wiersbe escreveu algo que eu quero pôr em destaque aqui. Preste muita atenção, porque isso daqui vai contra a cultura da sociedade, mas vem em conformidade com o nosso viver de igreja. Ítalo, presta atenção nessa aqui, irmão. Muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros, desde que isso não lhes custe coisa alguma. Mas se precisarem pagar algum preço, perdem o interesse no mesmo instante. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não morreu como um mártir, mas sim como um salvador, e ele entregou a sua vida voluntariamente pelos pecadores nesse mundo. Sabe o que nós estamos aqui compreendendo? J.H. Jowett, um teólogo, escreveu algo que me chamou bastante atenção quando disse: o ministério que não custa coisa alguma, não vale coisa alguma. Sabe por quê, irmãos? Todo aquele que se dispõe ao serviço se voluntaria para o sacrifício. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Todo aquele que se propõe a servir, por isso que me faz lembrar um texto, anota nos seus registros, que é 1 Samuel 24, 24. Quando o rei Davi, ele vai comprar um campo de Araúna, e aí chega o rei na sua pompa, ele quer oferecer um sacrifício ao Senhor, porque Davi tinha feito burrada, e queria oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí o Araúna chega e fala: não, meu rei, eu vou pegar esse campo aqui, eu vou dar ao Senhor. E aí Davi, que inclusive foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor de fato falava com Davi, ele falava com o Senhor. Davi enuncia uma frase que precisa ter o nosso olhar. Davi disse: não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Por isso, entre nós aqui, irmãos, como igreja local, nós não queremos estabelecer uma cultura de voluntariado. Sabe por quê? O que é o voluntário? Eu pego o tempo que sobra, o vigor que sobra, o recurso que sobra para dar. E aí o que sobra não me custa nada. Então a gente serve os irmãos até que não me custe alguma coisa. Porque quando custar alguma coisa não dá mais. Irmãos, preste atenção. Jesus escolheu servir, amém ou não? E isso custou o que para Jesus? Tudo. Tendes, pois, em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí isso me faz lembrar de um sermão que a gente pregou aqui, falando sobre a sede da igreja, que o amor ao Senhor se revela como? Alguém lembrou aí que eu ouvi?
O amor ao Senhor se revela como? No serviço aos irmãos. Quem ama ao Pai serve aos irmãos à mesa, irmãos. Você está entendendo isso ou não? Quem tem uma atitude de submissão não evita sacrifícios. Ele vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Wiersbe ainda nos adverte dizendo que o teste da submissão não se refere apenas a estarmos preste atenção nisso. Nossa Deus, isso daqui me arrebentou por dentro. O teste da submissão não se refere apenas ao que estamos dispostos a suportar em termos de sofrimento. Porque quando a gente fala de se submeter, a gente até aceita suportar o sofrimento. Amém ou não? Você entrou numa tarefa, te enganaram, você não sabia como é que ia ser, e aí você começou e agora começou a sofrer. E a gente acha que suportar o sofrimento é boa coisa. O Wiersbe completa dizendo, mas também ao que estamos dispostos a oferecer, sabendo que gerará sacrifícios. Porque se a gente souber que vai gerar sacrifício, será que a gente entra? Entendeu a reflexão ou não? Porque o nosso hábito é evitar o quê? Evitar o sofrimento. Eu só quero evitar a fadiga, pastor. Né? Irmão, viver a beleza da multiforme graça de Deus na igreja local não é tratar só coisa boa, irmão. É você se colocar na mesa para ser partido em favor dos irmãos. É se voluntariar para o sacrifício. Esse texto, ele registra algo. Os irmãos estão comigo até aqui, queridos? Amém? Mas vocês entenderam como essa mensagem também me moeu, irmãos? Porque eu acho que a gente faz muito cálculo da vontade da gente, assim. Antes até de eu fazer essa leitura que eu vou fazer aqui agora, acho útil eu externar algo assim no meu coração pastoral assim para os irmãos. Os irmãos sabem o como eu sou preocupado de não sermos uma igreja abusadora nos atos de serviço, no trabalho cristão. Os irmãos sabem disso. Como que eu tenho cuidado de saber se os irmãos estão sendo cuidados e supridos e escolhem servir. E eu faço um exercício periodicamente que alguns irmãos mais próximos, ou que estão conversando comigo alguns assuntos, ouvem de mim uma frase, que eu quero ser um modo de pastor, um jeito de pastor, quero revelar um modo de pastorear, onde as pessoas possam me dizer não. Onde as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, não, pastor, eu não vou fazer isso aqui. Só que muitas vezes, isso pode ser usado para nós sonegarmos o serviço cristão, irmãos. E ainda assim, eu preciso respeitar o irmão. É meu papel, muitas vezes, dar um toque no irmão e perguntar, você não acha que você pode estar sonegando o serviço cristão, usando até argumentos legítimos? Vou te dar um exemplo, irmãos, simples aqui. Eu vivi ativismo por muito tempo. E eu tinha amigos que estavam me apontando que eu não estava cuidando bem da Elinete e dos meninos. Então eu puxei freio de mão, diminuí a atividade ministerial absurdamente, porque eu agora, quando alguém me perguntava se eu ia fazer alguma coisa ou não, eu tinha o melhor argumento do mundo. Eu estou cuidando da minha família. Lícito e justo, amém ou não? Só que eu estava em casa, jogado no sofá, mexendo no celular. Não passava um pano, não lavava uma louça, não ia para a cozinha junto. Enfiado no computador, enfiado no videogame. Não levava filho para passear.
mas não estava na igreja também. Então, muitas vezes, no discurso, usamos o argumento legítimo, que a gente não tem como redarguir o irmão, mas a gente sabe que não era verdade. E isso, irmãos, é um desafio para nós. E aí não é o papel do pastor ficar na sua orelha. Eu não vou ficar na sua orelha, irmão. Eu vou pregar a Escritura. Quem vai ficar na sua orelha é o Espírito Santo, porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas é meu papel, pregando a Escritura, compartilhar isso e dizer assim: irmãos, eu já fiz isso com os meus irmãos em Cristo. E eu não tenho nem coragem de dizer isso, eu já fiz isso com o meu pastor, porque quem está sofrendo não é o pastor, irmão. É o rebanho que tem uma graça repartida de Cristo sobre você, que você não está derramando sobre os irmãos, sonegando o serviço cristão por puro e simples egoísmo, colocando as suas vontades, os seus interesses acima dos outros. Agora, chegou um irmão para mim, piedoso, cuidadoso, está trabalhando, está servindo, ou não está trabalhando, não está servindo, mas vemos um sinal de sobrecarga. Irmão, fique em paz. A igreja vai te dar o que nesse momento? Suporte. Vai, irmão, tá tudo bem. Só que qual é o desafio, irmãos? O desafio é aquilo que estamos nos propondo a viver como igreja. Aquilo que estamos nos propondo a viver como família da fé. Carece da sua presença física e de serviço. Se você sonega o serviço cristão, eu preciso te encorajar, irmão, a orar por revelação, entendimento, sabedoria do sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque quem escolhe viver em unidade, escolhe servir. Quem escolhe servir, escolhe o sacrifício. E quem se sacrifica, segundo o final do texto, versos 10 e 11, glorifica ao Pai. Vocês conseguem compreender isso em amor, irmãos? E aí, muitas vezes, como eu, aqui nesse momento, sendo o único presbítero ordenado entre nós, eu tenho todo cuidado de não sermos uma igreja que abusa dos seus membros, eu também não quero que os irmãos se apoiem nisso para ficarem cantarolando a segunda parte do hino nacional brasileiro, até que Jesus volte, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, só recebendo, né? Porque Paulo chama a igreja à responsabilidade. Você ser responsável do seu irmão. Existem algumas coisas nas Escrituras que a gente não observa muitas vezes. O coração de Caim e o coração de Abel. O coração de Abel pega o que tem de melhor, e ali não está falando de dinheiro, irmão, está falando do trabalho das suas mãos, e oferece ao Senhor. Caim não estava nem preocupado, Abel não estava nem preocupado com Caim, ele queria oferecer ao Senhor. Caim, como sonega o serviço, preste atenção nisso. Caim fez o que eu disse? Sonega o serviço. Aí automaticamente ele é tentado olhar para onde? Para o serviço do irmão. E aí é um irmão que deveria oferecer junto, e é um irmão que está matando o outro irmão. Ou a gente oferece ou a gente mata, irmão. A gente tem que decidir que tipo de crente a gente vai ser. Geralmente quem muito fala é quem pouco entrega. Não tem problema em pedir socorro, pedir ajuda, mas os irmãos estão entendendo a importância de nós entregarmos a nossa vida a Cristo por meio do serviço aos irmãos. 5 para meio-dia, mano. Vou ler a conclusão da mensagem. O texto que registra a encarnação, o esvaziamento e a humilhação, a obediência, a morte e a exaltação de Cristo, não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando verdades doutrinárias contra heresias. Mas foi por um homem que com humildade e amor lutava
pela verdadeira comunhão entre os irmãos. A leitura correta desse texto cristológico não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas a que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Cristo Jesus. Talvez não vejamos a glória no tempo presente, mas a veremos quando Jesus voltar e recompensar seus servos fiéis. Elbert, consegue abrir para mim 1 Coríntios 4:2 na ACF, Almeida Corrigida Fiel. 1 Coríntios 4:2 na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Além disso, requer-se que os mordomos. O que é um mordomo, irmão? O servo. É o que não é dono, irmão. Ele não é dono de nada. Ele só gerencia os recursos de alguém, os bens de alguém. Além disso, requer-se que os mordomos, que os servos, que cada um se ache fiel. Nossa intenção, irmãos, não é fazermos as coisas para sermos notados, mas para sermos achados fiéis. Vamos gastar um tempo em oração? Feche seus olhos aí em seu lugar. Talvez existam coisas que o Senhor, por meio de sua palavra, arrebentou a gente hoje aqui no meio. O Senhor arrebentou a gente aqui hoje, por meio da sua rica palavra. Pai bondoso e querido, tua graça, teu amor, sejam aperfeiçoados em nós. Obrigado pela exposição da Escritura. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes sermos como Evódia e Sintique e agirmos, Pai, com partidarismo e vanglória. Nós queremos nos arrepender, Pai, desse coração tantas vezes egoísta, rixoso e centralizador. E queremos pensar nos interesses uns dos outros, Pai. Peço, Pai, que estruturas de orgulho, fortalezas de soberba e arrogância em nosso coração sejam quebradas, Pai. Possamos viver o mesmo sentimento, atitude que houve em Cristo Jesus. Vem produzir, Pai, a vida do teu Filho em nós. A vida do teu Filho em nós. Porque quando nos sacrificamos pelos irmãos, nos assemelhamos ao teu Filho Jesus, que se sacrificou em favor de nós. Leva-nos a essa revelação, Pai. Leva-nos a essa revelação. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo rico de Cristo, desde agora, para todo sempre. Amém. 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 Amém, irmãos. Dê um abraço a quem está próximo a você. Lembre que